Muito bem, Serrão. A Amanda falou, ela colocou, que o Datena poderia ser aquilo que o Luciano Huck não vai ser, poderia ser alguém famoso da televisão, que poderia ser algo diferente. O Constantino citou também a questão do governador Dória, Ele imaginava, nessa altura do campeonato, estar numa situação muito diferente, Serrão? Ele logo brigou com o presidente Bolsonaro, depois ele defendeu a questão das vacinas. Ele imaginava chegar agora com uma popularidade em alta, foi o primeiro estado a iniciar a imunização, espera ser o primeiro a terminar. E ele imaginava ter um capital político muito maior nessa altura do campeonato, até para soterrar os adversários dele no ninho tucano, Quer dizer, aí, nessa fragilidade, nesse imobilismo que ele está, 4%, 5%, ele anima o pessoal interno, ele brigou com a Aécio Neves e claro que dentro do partido ele está sofrendo as consequências, Inclusive tentou mudar as regras das prévias, não conseguiu, foi vacinado que estava percebendo que a situação não caminhava para ele e agora vai ter que ganhar a primeira prévia para depois ir justamente aí nesse embate possível de uma terceira via. Como é que você avalia toda essa situação também aí, Bolsonaro, Lula e os possíveis aí candidatos que possam ser uma terceira via? Serrão, boa tarde. Um ponto preocupante, Marcelo, que a gente tem que chamar a atenção é que nós estamos tendo uma sucessão presidencial muito prematura demais, exageradamente antecipada, artificialmente antecipada em função da crise da pandemia. Aproveitou-se a desgraça na saúde para tentar jogar toda a culpa e responsabilidade no presidente Jair Bolsonaro para que ele saísse prejudicado, desgastado desse processo e aí fosse enfraquecida a sua possibilidade reeleitoral. Repito, reeleição já é um negócio péssimo. O Brasil não deveria ter tido isso. Fernando Henrique Cardoso nos legou uma tragédia com essa possibilidade de reeleição. O ideal agora é que estivéssemos promovendo um debate muito sério por uma candidatura diferente até do Bolsonaro, até dentro, uma opção dentro do próprio bolsonarismo. Isso seria o ideal. Mas o ideal não acontece por aqui. O que está acontecendo por aqui, sim, é uma leviana antecipação da sucessão presidencial. E muita especulação que é muito bacana para agradar a mídia, para agradar fofoquinhas, para, enfim, enrolar você, cidadão, eleitor, contribuinte. O que nós deveríamos estar discutindo agora é o efetivo debate para terminar essa pandemia da melhor maneira possível. A discussão séria para a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil e a definição que nunca temos ela, toda eleição a mesma coisa. Não conseguimos sentar para definir qual o projeto estratégico de nação. Duas ou três semanas atrás, aquele que desistiu de ser candidato a presidente, o apresentador da Globo, Luciano Huck, que agora vai substituir o Faustão, que hoje confirmou que saiu da Globo definitivamente, vai para Bandeirantes. O Luciano Huck chamou a atenção para essa necessidade, a construção de um projeto estratégico de nação. A gente não entra nesse debate. Então, o que vai ser fundamental para a eleição 2022? O desempenho da economia, a percepção das pessoas efetiva de melhora econômica. Isso pode acontecer? No horizonte está se apontando que isso vai acontecer. O crescimento econômico é real e inevitável. Tanto que até o Comitê de Política Monetária do Banco Central ontem reajustou a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75%, pensando em que, pela primeira vez, em vez dela ficar cuidando de crise fiscal, ela aumentou os juros para fazer, sim, política monetária. Ela se antecipou a uma inflação que pode chegar em torno aí de 5%. Então, ele botou a taxa, o Banco Central botou a taxa básica de juros, que é um referencial, um pouco abaixo disso. Então, isso daí é para conter o processo inflacionário. Então, o Banco Central acertou. Então, a economia vai bombar. Se a economia bombar, o beneficiário direto disso chama-se Jair Bolsonaro. Vai ficar muito difícil que ele não consiga surfar nessa situação. Ele só perderia a eleição, nesse caso, para ele mesmo, por erros banais que ele possa cometer. O outro ponto fundamental na sucessão 2022 será o combate à corrupção. Esse tema, que foi muito forte em 2018, ele continua presente na pauta. E esse vai ser o ponto de antagonismo de Bolsonaro contra Lula. Até o momento, a oposição não conseguiu
taxar em Bolsonaro o carimbo de corrupto ou um grande escândalo de corrupção no governo que abalasse o presidente. Ao contrário, o presidente Lula, nem vamos comentar isso, porque todo mundo já sabe, né, por que ele foi condenado na Lava Jato e acabou perdoado pelo Poder Supremo. Então, a polarização, ela é natural e inevitável. Essas pesquisas que merecem ter um pouco mais de qualidade, é bom que a gente depois tenha acesso às pesquisas que os partidos políticos não divulgam, para a gente exatamente saber esse percentual de oposição, de reação, de rejeição a Lula e a Bolsonaro. Mas essa pesquisa do Paraná Pesquisas, essa enquete, ela dá uma indicação do que parece ser a realidade. Os dois têm muita rejeição, uma rejeição de metade do eleitorado e, curiosamente, ambos têm o mesmo número e um percentual muito parecido, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. Então, eleição completamente aberta. A terceira via, a tendência é que ela não se viabilize. Se a economia for bem, a tendência é que Bolsonaro consiga cooptar a base aliada e aí ele vai avançar como um candidato muito forte à própria reeleição. Agora temos que aguardar, né? Tudo é muito prematuro que se diga nesse momento.